Bom dia a todos, sejam bem-vindos à melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. E hoje eu fui convocado a sair de trás das câmeras para frente das câmeras, e agora eu entendo que cada um de vocês passa, né, nesse momento. Não me julguem, eu prefiro ficar atrás das câmeras. Mas eu fui convocado para um momento especial, que é a Escola Bíblica Dominical, e para falar também sobre um assunto especial, que é a esperança que temos em Jesus. Estamos fazendo estudo do livro Coronavírus e Cristo, de John Piper, e lembrando que esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira delas fala sobre o Deus que reina, sobre o coronavírus, e a segunda parte sobre o que Deus está fazendo através do coronavírus. No domingo anterior, Mateus falou sobre Venha para a Rocha. Foi a lição 1 do nosso livro. E foi um convite a aprendermos que Deus é soberano sobre as pequenas e também sobre as grandes coisas, inclusive sobre o coronavírus. E esse livro está disponível na descrição desse vídeo do YouTube, mas você também pode acessar digitando no seu navegador bit.ly Corona e Cristo. Então, acesse esse livro para que você tenha esse material da EBD e acompanhe o nosso estudo do dia de hoje. A lição de hoje, que é a lição 2, fala sobre a rocha como um sólido fundamento. E John Piper, quando ele traz os escritos sobre o convite a vir à rocha e a entendermos que a rocha é esse firme fundamento, ele traz o texto bíblico que se encontra em 1 Pedro 1, verso 24 e 25. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Está aí no próximo slide, o texto de 1 Pedro 1, verso 24 e 25. E o verso diz, 1 Pedro 1, 24 e 25, Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Oremos. Senhor Deus, Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Deus, por tua bondade. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado acesso à tua palavra, ó Deus, e tem nos permitido termos a comunhão, ainda que online, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos forneceu meios para que continuemos sendo igreja, ó Deus, mesmo fora das quatro paredes. Obrigado, Pai, também porque nós temos acesso a esse livro e a esses estudos, ó Deus, e porque o Senhor inspirou John Piper para escrevê-lo. E, ó Pai, ser conosco e esteja, ó Pai, nos ajudando a compreendermos a Tua palavra. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. John Piper, ele traz uma frase que chama muito a atenção. Minha voz é erva, a voz de Deus é granito. Ou seja, nós somos humanos, nós somos passíveis de dúvida. E aquilo que nós falamos, da mesma forma, também é passível de dúvida. Por isso, assim como o texto bíblico diz, seca-se a erva e cai a sua flor. Porém, a palavra de Deus, contrário à nossa palavra, ela permanece eternamente. E é nisso que nós podemos nos confiar, de que a nossa voz, embora seja erva, a voz do Senhor, pelo contrário, é granito. E isso é semelhante à analogia que nós conhecemos de construir a casa sobre a rocha. E trazendo um exemplo à realidade, aquelas pessoas que porventura têm sua casa construída em algum terreno irregular, seja ele arenoso, algum morro, alguma situação de irregularidade, ao vir qualquer oscilação de tempo, qualquer tempestade, essas pessoas já não conseguem descansar pelo medo do que pode acontecer. E o coronavírus, ele é considerado como uma tempestade. Então, de uma hora para outra, nós fomos submetidos a uma mudança de tempo, a uma mudança de rotina, e para muitos tem sido, de fato, uma tempestade. Mas qual tem sido a sua reação a isso? Medo ou esperança? Aonde está a sua fé? Então, é com esse convite que o autor, John Piper, nos traz a compreendermos que, embora nós tenhamos uma voz como a erva, passível de dúvida e que venha a cair um dia, a palavra do Senhor permanece eternamente
e firme como uma rocha, como construir uma casa sobre a rocha. Em Salmos 33, verso 11, nós somos desafiados a compreender que os conselhos do Senhor são firmes, inabaláveis e duram de geração a geração. Se você estiver com sua Bíblia, marque esse texto, porque, de fato, é muito bom sabermos, né, que a palavra de Deus, ela dura de geração em geração e que ela não é passível de dúvida. No próximo slide, você vê uma música do Grupo Logos, inspirada em João 6,68, que diz: Senhor, para onde vou, se tu tens as palavras da vida? Os dias são maus, as provas duras demais, quase não posso resistir. Para onde vamos? Para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, o desafio, ao vivermos o tempo do coronavírus, ao vivermos em um tempo de incertezas, como diz também o próximo slide, nós somos desafiados a compreender que Cristo é a rocha e a sua palavra dura para sempre. Então, como é bom confiar nas Escrituras, né? Como é bom confiar em um Deus que nos melhores e nos piores momentos mantém firme a sua palavra e nos proporciona alegria e paz inabaláveis. Temos vivido um tempo em que os protocolos de tratamento são constantemente alterados, em que medidas são tomadas, são suspensas, são retomadas, e a gente fica em meio a esse caos, em meio a essa incerteza. Mas Cristo nos convida a irmos para a rocha, cuja esperança, como diz Hebreus, capítulo 6, verso 19, é como âncora da alma, firme e segura. Então, em tempos de incertezas, Cristo é a rocha e a sua palavra dura para sempre. Compreendemos a firmeza da rocha, que é o Senhor, e a soberania dele em todo o tempo. E é um desafio que nós temos de compreender o seguinte: esse trecho que John Piper escreveu, talvez para mim, seja um dos trechos mais inspiradores a compreender sobre a esperança e a soberania de Deus. Ele diz assim: a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. A soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Que paz, né? Que bom sabermos que Deus é soberano, e Ele é soberano, quer Ele cesse o coronavírus agora mesmo, ou não o faça. Porque os planos dele, os planos de Deus, são maiores e mais perfeitos do que qualquer plano humano. Então, a gente, nesse momento, em meio à pandemia, nós somos sim cercados pelo medo, nós somos cercados pelas incertezas, mas o nosso Deus, aquele em quem confiamos, Ele jamais falha e suas promessas duram para sempre. Então, ao passo que estamos em uma pandemia, em uma crise de saúde pública, devido a um vírus que ainda é incompreendido em sua totalidade, nós temos a convicção de que Deus é soberano. E a sua soberania não está atrelada a fazer isso ou aquilo. Quer o Senhor faça ou não faça, Ele não deixará de ser Deus. Então, se Ele, mesmo tendo poder para parar agora mesmo o coronavírus, não fez, é porque Ele tem propósitos em mim, em você e em toda a criatura dEle. E como é bom ter certeza de que Deus está no controle de tudo, não é verdade? Melhor ainda é saber que, como foi dito na última lição por Mateus, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E ontem estávamos também estudando o livro Coronavírus e Cristo, na Unijovem, e isso foi levantado, né? Poxa, a gente é tão jovem e compreender que quer vivamos, quer morramos, né? Falar de morte ainda assim tão jovem, somos do Senhor. É difícil, mas ao mesmo tempo é consolador saber que, de fato, né, aqueles que têm a fé em Jesus, a sua fé firmada no Senhor Jesus, como cantamos, nós podemos ter certeza que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E o autor, ele prossegue dizendo, no próximo trecho, como você sabe disso? Né? Por que seria, então, a Bíblia a palavra de Deus? E ele faz duas análises. A primeira análise é uma análise mais subjetiva, ou seja, ela provoca uma reflexão maior. Ele diz que a Bíblia seria a palavra de Deus porque existe uma glória que brilha através da palavra, a qual encaixa perfeitamente ao formato que temos de Deus em nosso coração.
difícil entender, né? Então vamos para a parte objetiva. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus porque ela se encaixa perfeitamente, assim como uma mão encaixa em uma luva, que a luva tem o formato exato para o encaixe das mãos. Da mesma forma, a Bíblia, ela tem um encaixe perfeito ao formato de Deus, porque através dela nós podemos ver a glória de Deus, e em todos os trechos. Às vezes nós lemos um texto bíblico e chegamos a pensar, poxa, parece que esse texto foi escrito para mim. E de fato foi. A Bíblia, em todos os seus versos, ela faz parte do propósito de Deus de se comunicar com a sua criatura. Então sim, Ele fala conosco através da Bíblia. Ele fala conosco porque a Bíblia é a sua palavra. E a sua palavra dura para sempre. Então nós não estamos saltando no escuro, como diz o próximo slide. A fé bíblica não é um salto no escuro. Porque a fé envolve confiança. E essa confiança que nós temos é que a glória moral, espiritual e sobrenatural de Jesus brilha através da palavra de Deus. Por isso nós não somos cegos, mas aqueles que são incrédulos têm o seu entendimento cegado pelo inimigo. O próximo slide ele fala sobre isso, que aqueles que são incrédulos, eles têm o seu entendimento cegado pelo inimigo. No texto de Mateus, ele fala sobre isso quando os discípulos chegam para Jesus e falam, poxa, os fariseus, eles se escandalizam com a sua palavra. E Jesus responde aos discípulos, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Então, ao contrário daqueles que têm a fé em Jesus, pois não são cegos, nós temos uma luz que brilha através da palavra de Deus, e essa luz reflete a glória dele. Da mesma forma que vemos a glória de Deus na palavra dele, vemos a glória em tudo o que ele criou. Abra sua Bíblia no Salmo 19, verso 1. É um salmo bastante conhecido. Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, ou seja, tudo o que há de criação feito pelo Senhor proclamam a glória de Deus. E esses dias eu estava passeando no Instagram e eu vi pelos stories, né, do pessoal fotos do céu, né, e praticamente todo mundo tinha tirado uma foto do céu naquele dia. E eu não tinha tido a oportunidade de ver o céu ao vivo, né? Eu acho que eu estava ocupado, dormindo, não sei. Mas eu não tinha visto aquele cenário. Mas ao olhar aquelas imagens, eu pude contemplar a criação de Deus e falar, puxa, como Deus é perfeito, né? E a criação dele mostra isso. Não tem como a gente olhar para o céu, olhar para o tamanho do céu, para as cores do céu, e não ficarmos contemplados, né, pela glória de Deus. Não tem como nós olharmos e não percebermos que ali é criação de Deus. Então, quando paramos para pensar na natureza, em todas as obras do Senhor, vemos que elas proclamam a glória de Deus. Então, podemos crer que as Escrituras, elas são de Deus pelo simples fato de elas manifestarem a glória do Senhor em cada um dos seus escritos. A forma como conhecemos a glória de Deus, ou como conhecemos a glória de Deus nas Escrituras, é semelhante ao modo como sabemos que mel é mel. O mel é mel porque o provamos, assim como a glória de Deus nas Escrituras. A ciência e a tecnologia podem dizer que um frasco contém mel se eles fizerem alguns experimentos químicos e determinarem que ali existem substâncias que indicam a presença do mel. Mas nem sempre nós vamos ter um cientista ao nosso lado, né? Nem sempre nós vamos saber que aquilo é mel através da ciência. Mas nós sabemos que mel é mel porque o provamos, né? E da mesma forma é a palavra de Deus. Então, se porventura nos sobrevier alguma dúvida sobre a soberania de Deus, mesmo em tempos de pandemia, sobre a veracidade da sua palavra e da esperança que temos nele, basta provarmos e vermos que o Senhor é bom. Como diz o Salmo 34, verso 8. Nós não estamos saltando no escuro. Nós temos firme e segura a esperança de que o Senhor é Deus, de que Ele reina antes, durante e após a pandemia. E
geralmente, né, a gente que tem a fé em Deus e essa fé firmada, porventura podemos ser questionados. Poxa, mas por quê? Como que você confia em Deus? Por que você confia em Deus? E para a gente que tem essa fé, às vezes é até difícil passar isso para alguém, né? Rapaz, eu confio em Deus porque eu confio em Deus, porque tudo o que Ele fez, porque tudo o que eu tenho acesso aos escritos dele, à Bíblia, proclamam a glória dele e dizem que Ele é Deus. Então eu não tenho dúvidas sobre a veracidade da palavra de Deus e sobre a segurança que Ele nos dá. Mas para essas pessoas que, de fato, não entendem e são cercadas pela dúvida, tanto sobre a palavra de Deus quanto sobre o próprio Deus, eles não têm esse entendimento justamente porque, como falamos antes, o entendimento é cegado pelo inimigo. Então, queridos, quando a gente entende, né, que nós não estamos saltando no escuro, que a nossa fé, a nossa segurança e a nossa certeza estão firmados no Senhor, nós podemos afirmar, sair caminhando pela rua e afirmando que Deus é Deus e que o coronavírus ele é uma circunstância, mas uma circunstância permitida pelo Senhor para que o seu povo cresça de alguma forma. E é muito bom para a gente que compreende o poder de Deus, compreende a manifestação de Deus, que pode ser tanto através das coisas boas, né, mas também através das coisas ruins. Às vezes nós precisamos passar pelos momentos de dor, pelos momentos de tristeza, para amadurecermos. E quem sabe esse momento do coronavírus não é um chamado de Deus ao seu povo, sobretudo, para que reconheçamos a soberania dele em tudo e em todos, né? Então, às vezes, a gente fica com medo, e de fato ficamos, porque somos humanos, mas, ao mesmo tempo, nós podemos confiar em Deus. Porém, a gente só pode ter essa certeza e essa esperança se conhecermos o Senhor. E como diz, né, o Salmo 34, 18 e 19, eu peço que você abra a sua Bíblia, Salmo 34, 18 e 19, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Perto está o Senhor dos que o buscam. Então, aproxime-se do Senhor, prove e veja que Ele é bom. Se porventura você tem algum tipo de dúvida sobre por que Deus, sendo tão bom, permitiu a crise do coronavírus, permitiu que tantas pessoas, né, morressem, tantas pessoas fossem acometidas pelo vírus. Deus é tão bom, por que Ele permitiu isso? Porque os planos dele são superiores e a soberania dele não está atrelada a fazer isso ou aquilo. Então, o Senhor, ele está perto daqueles que o buscam. Então, se nós buscamos o Senhor, se nós nos achegarmos ao Senhor, Ele, da mesma forma, se achegará a nós. E nós vamos ter a certeza e provarmos que o Senhor é bom. E o verso 19, ele pode ser, por vezes, incompreendido, né? Ou incompreendido na sua totalidade. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ou seja, então quer dizer que nós, cristãos, não vamos ser acometidos do coronavírus, já que Deus nos livra de todas as aflições? Não é bem assim, né? Nós entendemos que o Senhor é soberano. E quer nós sejamos contaminados ou não pelo coronavírus, a soberania dele não vai ser modificada de forma alguma. E a sua palavra também não falhará. Então, ao mesmo tempo que ele diz, de todas o livra, é porque, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, a vida, o livramento do coronavírus vai ser a soberania de Deus. A morte, o livramento também do coronavírus, será soberania de Deus da mesma forma. Então, precisamos compreender que, embora nós tenhamos aflições, o Senhor já venceu o mundo e Ele nos garante que nós seremos livrados de uma forma ou de outra. Então, em meio às incertezas, acalme-se, confie em Deus e, melhor, aproxime-se dEle. Nós temos um firme fundamento, a rocha inabalável, que é o Senhor e a sua palavra. E ninguém pode consolar as nossas almas nessa pandemia da maneira que Deus pode. Seu conforto é inabalável. Então, eu encerro esse nosso momento lendo o texto de Salmos 94, verso 19, e eu peço que você também leia e marque na sua Bíblia, Salmos 94, verso 19, se você puder digitar no computador, imprimir, colocar na parede, para todos os dias que você acordar, ler esse texto. Ele diz: multiplicando-se em mim as inquietações,
as tuas consolações me alegram a alma. Então, multiplicando-se em nós as incertezas, o medo, a insegurança, as consolações do Senhor nos trazem alegria e nos alegram a alma, porque nós podemos ter uma certeza e uma alegria inabaláveis no Senhor e na certeza de que Ele cuida de nós em todo o tempo, com ou sem o coronavírus. Então, que Deus nos abençoe. Esse capítulo ele é um pouco mais rápido, e eu falando é um pouco mais rápido ainda, mas eu espero que tudo tenha ficado muito bem compreendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição para respondê-lo, e que Deus te abençoe, e vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Deus, por Tua palavra. Obrigado, Deus, porque temos uma segurança em Ti inabalável. Obrigado, Deus, porque o Senhor é rocha e o Senhor é o firme fundamento no qual nós podemos nos abrigar e construir as nossas casas. Obrigado, Deus, porque nós somos falhos, nós somos humanos e, ó Pai, nós somos cercados pelo medo. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos confiar na Tua palavra, porque ela proclama a Tua glória em todos os seus escritos. Obrigado, Deus, porque nós não duvidamos das promessas do Senhor e nós não duvidamos da Sua soberania em tempos de crise, ó Deus, e em tempos de alegria. Sabemos que o Senhor é poderoso e o Senhor opera tudo conforme a Tua vontade. Nos ensina, ó Pai, a compreendermos isso e a sermos, ó Deus, criaturas que estão perto do Senhor, porque somente dessa forma nós podemos ter refúgio e alegria inabaláveis. Ser conosco, ó Deus, nos dá um dia em paz. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe.